Hoje, eu quero te lembrar de algo que pode mudar a forma como você encara o seu dia e o seu futuro. Deus tem planos maiores para a sua vida. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele continua escrevendo uma história de amor, cuidado e esperança para você. Fica comigo até o final deste vídeo. Vamos refletir juntos sobre Jeremias 29, 11, e depois fazer uma oração poderosa para renovar a sua fé e a sua confiança nos planos do Pai. Às vezes, a gente lê esse versículo e sente esperança. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós. E é realmente uma promessa linda. Mas você sabia que ela foi feita num dos momentos mais difíceis da história do povo de Deus? Jeremias escreveu essa carta quando o povo de Israel estava no exílio da Babilônia, longe de casa, da família, da rotina, sem entender por que estavam passando por aquilo. Eles estavam vivendo o que muitos de nós chamamos de tempo de espera, tempo de dor ou tempo de silêncio de Deus. E é justamente nesse cenário que Deus diz: Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Não era uma resposta imediata, não era uma solução mágica. Era uma promessa de futuro, uma chave para suportar o agora. Muitas vezes, quando oramos e não vemos mudanças, pensamos: será que Deus me ouviu? Será que Ele se esqueceu de mim? Mas a verdade é que Deus nunca para de agir. Mesmo quando não vemos nada acontecendo diante dos nossos olhos, Ele está nos bastidores, orquestrando detalhes, alinhando caminhos, preparando corações e moldando situações. Talvez agora você esteja passando por um momento de silêncio, e o silêncio pode doer. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Em João 13:7, Jesus diz a Pedro: O que eu faço agora você não entende, mas depois compreenderá. Essa é a essência da fé. Confiar antes de entender. Deus pode estar evitando algo que você não vê. Ele pode estar preparando uma bênção que só chegará no tempo certo. Ou talvez, Ele esteja te transformando por dentro antes de mudar o cenário por fora. Você não precisa entender tudo para confiar plenamente. Você só precisa descansar na certeza de que Ele sabe o que está fazendo. Deus não faz promessas vazias. O que Ele falou, Ele vai cumprir. E enquanto você espera, Ele já está agindo. Nos bastidores, em silêncio, mas sempre com amor. Um dos maiores desafios da vida cristã é lidar com o tempo de Deus, especialmente quando Ele não se alinha com a nossa pressa. A gente ora hoje e quer a resposta amanhã. A gente sofre hoje e quer alívio imediato. Mas Deus não trabalha na lógica do imediatismo. Ele trabalha no tempo perfeito. Isaías 55:8-9 nos lembra: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. Ou seja, o que pra gente parece atraso, pra Deus é processo. O que a gente chama de demora, Ele chama de preparação. Pense na semente. Ela é plantada na terra, no escuro, e demora um tempo até brotar. Ninguém vê o que está acontecendo ali embaixo, mas isso não significa que está parada. Está criando raízes. É assim também com o plano de Deus na sua vida. Enquanto você espera, Ele está te fortalecendo por dentro, criando estrutura espiritual para sustentar aquilo que virá. Às vezes, Deus não muda a situação porque, primeiro, quer mudar você dentro da situação. Ele está te ensinando paciência, maturidade, confiança. Então, se as coisas ainda não aconteceram do jeito que você esperava, respire fundo. Confie, espere, persevere. Porque quando Deus age no tempo dele, é sempre perfeito e abundante. E lembre-se, a espera no tempo de Deus nunca é perda. É investimento no melhor que Ele pode fazer por você. Jeremias 29:11. Não diz apenas que Deus tem planos, diz que são planos de paz e não de mal. E isso é muito importante, porque quando enfrentamos dias difíceis,
É comum pensar: será que Deus está me castigando? Será que ele se esqueceu de mim? Mas essa palavra nos lembra que Deus não é um Deus que pune com maldade. Ele guia com propósito. Mesmo quando ele permite a dor, é sempre com a intenção de nos levar a um lugar de cura, de aprendizado e de crescimento. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Note, não diz que tudo é bom, mas que tudo coopera para o bem. Até as perdas, até as lágrimas, até os nãos que doeram. Às vezes, a porta que não se abriu era Deus te livrando de algo que só Ele viu. Às vezes, o atraso foi Deus te protegendo, te alinhando ou te ensinando a depender dele. A palavra paz, aqui em Jeremias, vem do hebraico shalom. E não significa só ausência de guerra. Shalom é plenitude, bem-estar, propósito, cumprido, alma em descanso. Ou seja, os planos de Deus não são superficiais. Eles vão além do que você imagina. Eles não visam apenas te dar o que você quer. Eles visam te tornar quem você foi criado para ser. Se hoje você sente que está vivendo algo que parece longe dessa promessa de paz, lembre-se, o plano ainda não terminou. E o final que Deus escreveu para você é sempre de esperança, redenção e amor. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Difícil mesmo é confiar quando nada faz sentido, quando as perguntas são muitas e as respostas parecem não vir. Mas é justamente nesse lugar que a fé verdadeira floresce. Em Provérbios 3, 5, 6, a palavra nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deus não está pedindo que você entenda tudo. Ele está pedindo que você confie, mesmo sem entender. A confiança em Deus não é uma sensação, é uma decisão espiritual. É quando você escolhe, mesmo em meio à dor, declarar: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas sei que Tu és bom. Eu não vejo a saída, mas confio que Tu estás no controle. Quando você confia no meio da incerteza, você está dizendo: a minha fé não depende do cenário, depende do caráter de Deus. E Ele é fiel, bom, justo e nunca falha. Mesmo quando parece que tudo está parado, Deus está movendo coisas que você não vê. Mesmo quando o chão treme, o trono dele continua firme. Então, se hoje seu coração estiver inquieto, respire, ore, espere. Deus não se esqueceu de você. Ele está cuidando de cada detalhe e, no tempo certo, você vai olhar para trás e entender. A incerteza foi o solo onde Deus plantou a sua fé mais forte. Todos nós temos sonhos. Alguns são antigos, outros são recentes. Alguns estão vivos, outros quase esquecidos. Mas a grande verdade é que sonhar é parte da nossa essência. E Deus se importa com os sonhos que habitam o nosso coração. Em Salmos 37, 5, a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele tudo fará. Essa entrega não significa desistir dos sonhos. Significa confiar que Deus sabe exatamente o que fazer com eles. É como colocar algo precioso nas mãos de alguém que você ama e sabe que vai cuidar com carinho. Às vezes, os sonhos que temos não acontecem do jeito que esperamos. E isso pode doer, mas muitas vezes é Deus redirecionando, porque o que Ele tem é ainda melhor do que aquilo que imaginamos. Lembre-se, o Criador do Universo não quer apenas te dar um sonho realizado. Ele quer que o sonho se cumpra de um jeito que glorifique o nome dele e te abençoe por completo. Entregar os sonhos nas mãos de Deus é confiar que Ele sabe o momento certo, a forma certa, e o quanto você estará preparado quando acontecer. Você pode dizer hoje: Deus, aqui estão meus sonhos, os que eu entendo e os que nem sei como expressar. Eu confio em Ti. Que seja feita a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E então, descanse. O sonho que é entregue a Deus não morre.
ele amadurece no tempo certo. Em nossa caminhada de fé, enfrentamos momentos de silêncio divino. São aqueles períodos em que oramos, buscamos, esperamos, mas não ouvimos uma resposta imediata de Deus. O que fazer nesses momentos? Como entender o que Deus está fazendo quando parece que Ele não está falando conosco? Em Isaías 55, 8, 9, encontramos a resposta para essa inquietação. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O silêncio de Deus não é sinal de que Ele não está ouvindo. Deus sempre nos ouve, mas muitas vezes Ele nos ensina a esperar. No silêncio, Ele está nos moldando, preparando o nosso coração, nos ensinando paciência e fé. O silêncio não é um abandono, mas uma oportunidade para aprender a confiar de forma mais profunda. Aqui estão algumas atitudes práticas para lidar com o silêncio de Deus. Abrace o silêncio como um tempo de crescimento espiritual. Quando Deus não responde de imediato, Ele está nos amadurecendo, nos ensinando a depender dele e a esperar no seu tempo perfeito. Não confunda silêncio com abandono. Em momentos de silêncio podemos sentir que estamos sozinhos, mas Deus continua trabalhando em nós, mesmo quando não vemos ou sentimos. Use o silêncio para refletir sobre a sua fidelidade no passado. Lembre-se das vezes em que Deus já respondeu às suas orações. Relembre o quanto Ele tem sido fiel. O silêncio de agora pode ser um momento de preparação para a resposta que virá. Confie que Ele sabe o que é melhor. O Senhor tem um plano perfeito para a sua vida. E o que parece ser demora ou silêncio pode ser, na verdade, a preparação para algo muito maior e melhor do que você espera. Seja fiel em continuar a orar. Mesmo quando parece que Deus não está falando, continue orando, buscando e confiando. O silêncio nunca é um sinal de desespero, mas uma oportunidade para aprofundar o relacionamento com Deus. Às vezes o silêncio é uma resposta de amor, paciência e confiança. Ele nos ensina a não depender apenas da nossa própria compreensão, mas a confiar na sabedoria de Deus, que sempre sabe o tempo certo de agir. Lembre-se, Deus nunca está em silêncio por acaso. Ele nos ensina, nos guia e nos fortalece, mesmo nos momentos em que não sentimos sua presença de maneira imediata. A oração é uma das formas mais poderosas de nos conectar com Deus. Ela não apenas nos permite expressar nossos desejos e necessidades, mas também nos molda e fortalece espiritualmente. Porém, muitas vezes, nos deparamos com momentos em que as respostas de Deus parecem tardar ou não vir da forma como imaginamos. Jesus nos ensina a persistir na oração através de parábolas como a do juiz iníquo e da viúva persistente. Lucas 18, 1, 8. Nessa parábola, a viúva não desistiu de pedir justiça. E por causa de sua persistência, o juiz, que inicialmente ignorava sua causa, finalmente atendeu seu pedido. Jesus então ensina que devemos ser persistentes em nossa oração, pois Deus, sendo justo e amoroso, sempre ouvirá nossos clamores. Quando oramos continuamente sem desistir, nossa fé é fortalecida. A oração persistente nos ensina a confiar mais em Deus e menos em nossas próprias forças. A persistência na oração não é sobre insistir para mudar a vontade de Deus, mas sobre alinhar o nosso coração ao dele e reconhecer que, no seu tempo perfeito, Ele nos dará o que precisamos. A oração persistente demonstra nossa confiança em Deus e a certeza de que Ele está no controle de todas as situações. Deus não se irrita com a repetição das nossas orações, mas, ao contrário, Ele se alegra com a nossa persistência. Ela é uma prova de nossa confiança em sua bondade e fidelidade. Em Mateus 7,7, Jesus disse: Pedi e vos será dado,
Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Essa promessa nos ensina a buscar a Deus com perseverança. Quando oramos, devemos ter a certeza de que Deus nos ouve, e devemos buscar sua resposta com coração firme, sabendo que Ele sempre responde, mesmo que de formas que não esperamos. Ao persistir na oração, mostramos que confiamos no tempo de Deus e nas suas promessas. A oração não é uma questão de insistir em nossos próprios desejos, mas de aprender a confiar nas respostas de Deus, seja no momento certo, seja em sua forma, que pode ser diferente da nossa expectativa. É fácil desanimar quando não vemos respostas imediatas. Contudo, a Bíblia nos ensina a não desanimar. Mesmo que a resposta de Deus demore, Ele está trabalhando nos bastidores, nos preparando e guiando nossas vidas. E a demora pode ser uma oportunidade para nos amadurecermos espiritualmente. Lembre-se de que a oração persistente também é uma forma de preparar nosso coração e nos ensinar a depender de Deus, e não de nossas próprias soluções. Seja regular em sua vida de oração. Crie o hábito de orar diariamente, seja pela manhã, antes de dormir, ou sempre que sentir necessidade. A oração deve ser uma constante em sua vida. Não se preocupe com a forma ou palavras. O importante é o seu coração. Seja honesto e verdadeiro em suas orações, sem pressa, sem pressões. Lembre-se do exemplo de Cristo. Jesus orou várias vezes e em diferentes momentos. Ele nos mostrou que a oração não é apenas pedir, mas também buscar intimidade com o Pai. Confie que Deus tem o tempo perfeito. Não force as respostas, mas confie que o Senhor responde a todas as nossas orações, de acordo com sua vontade e no momento certo. Não desista diante das dificuldades. Quando a resposta não chega de imediato, continue a orar, lembrando-se de que a persistência, na verdade, é uma forma de alinhar-se cada vez mais ao plano de Deus. A persistência na oração fortalece nossa fé, nos aproxima de Deus e nos prepara para ver sua ação em nossas vidas. Nunca deixe de orar, pois em cada oração você está se conectando com a fonte de toda a sabedoria, poder e amor. Deus ouve, Deus responde, e Ele é fiel para cumprir suas promessas. A perseverança na oração é um dos aspectos fundamentais para uma vida de fé sólida e eficaz. Em várias partes da Bíblia, somos ensinados a persistir em oração, mesmo quando as respostas não são imediatas ou as circunstâncias parecem difíceis. A oração perseverante demonstra a confiança de que Deus está ouvindo e agindo, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Jesus, em várias passagens, enfatizou a importância de continuar orando, mesmo quando as respostas não vêm rapidamente, pois Deus conhece o melhor tempo para agir em nossas vidas. Perseverar em oração fortalece nossa fé e nos prepara para as bênçãos que virão. A oração não é apenas um ato de pedir ou pedir, mas um meio poderoso de transformar a nossa mente e o nosso coração. Quando oramos de maneira genuína, nos conectamos com Deus de uma forma profunda, permitindo que Ele nos molde e nos transforme. A oração tem o poder de alinhar nossos desejos com os de Deus, renovar nossa perspectiva e curar as áreas quebradas da nossa alma. A oração coletiva, ou seja, quando nos reunimos para orar com outros crentes, é uma prática poderosa na vida cristã. A Bíblia ensina que, quando oramos juntos, há uma força espiritual que se manifesta, e muitas vezes, orar em comunidade traz resultados que não poderíamos alcançar individualmente. A união de corações em oração pode transformar não só os indivíduos, mas também a igreja, a sociedade e o mundo ao nosso redor. Mateus 18, 19 e 20. Em verdade vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa, que pedirem ser-lhes-á feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
Essa promessa nos ensina que a oração feita em unidade e concordância tem um poder extraordinário. Quando nos reunimos em oração, não estamos apenas unidos uns com os outros, mas com Cristo, que promete estar no meio de nós, fortalecendo nossa fé e nos capacitando a alcançar grandes vitórias espirituais. A oração coletiva é uma ferramenta extraordinária na vida da Igreja e dos cristãos. Quando nos unimos em oração, há um poder liberado de maneira única, e Deus promete estar conosco, agindo em nosso meio. Seja para enfrentar crises, buscar a unidade ou expandir o reino de Deus, a oração em conjunto nos fortalece espiritualmente, nos une como corpo de Cristo e nos capacita a viver em vitória espiritual. Ao orarmos juntos, estamos não apenas buscando a direção de Deus, mas também experimentando o poder de sua presença coletiva no meio de nós. O pecado é uma batalha constante na vida cristã, e todos enfrentam tentações em algum momento. No entanto, Deus não nos deixou sozinhos nesse campo de batalha. A oração é uma arma poderosa para vencer as tentações e resistir ao pecado. Quando oramos, estamos nos conectando com o poder divino, buscando força, sabedoria e a graça de Deus para superar as dificuldades. A oração é uma ferramenta essencial para vencer o pecado. Não é uma solução mágica, mas uma arma espiritual que nos fortalece e nos ajuda a resistir às tentações do inimigo. Quando oramos, buscamos a força de Deus para permanecer firmes em nossa fé e viver de maneira que o agrade. Se queremos vencer o pecado, precisamos orar constantemente, nos submetendo a Deus e resistindo ao diabo, sabendo que ele é fiel para nos libertar de todo o mal. A mente humana é um campo de batalha onde muitas vezes nossos pensamentos e sentimentos podem entrar em conflito com a vontade de Deus. A oração tem um papel fundamental em renovar e transformar nossa mente, permitindo que nossos pensamentos e atitudes se alinhem mais com aquilo que Deus deseja para nossas vidas. Por meio da oração, buscamos não só respostas, mas também uma mudança interna que nos capacita a viver conforme a vontade divina. A oração tem um impacto profundo na transformação de nossa mente. Ela nos ajuda a renunciar aos padrões mundanos, a submeter nossos pensamentos a Cristo e a alinhar nossas mentes com a vontade de Deus. A oração não é apenas um meio de pedir coisas a Deus, mas também uma oportunidade de permitir que Ele molde nossa maneira de pensar, nos capacitando a viver de acordo com sua perfeita vontade. As adversidades e lutas fazem parte da vida de todos, mas como cristãos, temos uma ferramenta poderosa para enfrentá-las: a oração. Quando passamos por dificuldades, é fácil sentir-se sozinho, perdido ou incapaz de lidar com as pressões da vida. No entanto, a oração é um meio pelo qual podemos buscar força em Deus, receber direção e experienciar sua paz no meio das tempestades. A oração não é apenas uma maneira de pedir ajuda a Deus, mas também uma fonte de força espiritual, que nos capacita a superar as adversidades da vida. Ao orarmos, somos lembrados de que Deus está conosco em todos os momentos e que Ele é nossa força e nosso refúgio. A oração nos ajuda a manter a fé, a confiar em seu plano e a experimentar sua paz em meio ao caos. Oração de confiança e força em Deus, Senhor. Meu Deus, obrigado por me ouvir sempre e por ser minha força nos momentos difíceis. Ensina-me a orar com fé, mesmo quando não entendo teus planos. Que eu encontre refúgio em ti nas adversidades e saiba descansar no teu tempo. Dá-me sabedoria para enfrentar os desafios da vida e coragem para confiar no teu propósito. Que a minha oração seja constante, meu coração grato e minha fé firme, mesmo quando as respostas demorarem. Renova em mim a esperança, fortalece meu espírito e guia meus passos conforme a tua vontade. Que eu viva com propósito, espalhando amor, paz e luz onde eu for. Em nome de Jesus. Amém.